Oi para você que acompanha o Flash Score, sejam bem-vindos ao nosso canal Flash Score Brasil. Hoje, bate-papo de pré-Copa do Mundo. Vamos falar com o Matheus Costa, que é ponta esquerda, jogador brasileiro que atua no futebol iraniano. E seguindo nessa nossa sequência de analisar os grupos da Copa, hoje a gente analisa mais um grupo e mais um time, que é o Irã, que joga ao lado de Bélgica e do Egito, além da Austrália. Matheus, seja muito bem-vindo ao nosso Flash Score aqui. Quero saber primeiro de você, né, como é a sensação de estar jogando no futebol iraniano. Lá você passou por duas equipes jogando como ponta esquerda. Nessa temporada já Sim, acumula 2 gols em 14 jogos. Seja bem-vindo. sim, obrigado. Primeiramente, agradecer pelo convite, né? Me chamo Matheus, como você já me... Matheus Costa, tenho 26 anos, sou ponta esquerda, atualmente estou no clube do Fulham. Cara, é uma experiência muito boa estar jogando futebol iraniano, porque muitas pessoas às vezes acham pelo ser Irã, às vezes acham que o futebol não tem muito rendimento, não vai muito para frente. Só que é um futebol, como se diz, muito pegado, muito mais de intensidade, entendeu? É muita, como se diz, é muita correria. E é como hoje a maioria dos técnicos querem que jogam, né? É muita intensidade, muita marcação. E lá fora, geralmente, futebol, pelo lado do Irã, se baseia mais assim, nesse estilo de jogo. Matheus, como você joga contra várias equipes iranianas, você certamente já viu jogadores que fazem parte da seleção do Irã. E nesse momento que a gente está gravando, o ministro de esportes do Irã já afirmou que o Irã não vai participar da Copa por causa da guerra contra Estados Unidos e Israel. Então, caso a gente tivesse, ou tenha, não sei, tudo pode mudar, né, numa questão de segundos, Sim, o Irã na Copa. Além dessa intensidade, como é que o país está nesse momento em relação à expectativa? A gente sabe que um país todo se mobiliza em Copa do Mundo para o mundo mesmo, né? Como é que é vivida a Copa do Mundo lá no Irã? olha, lá pelo fato de ser a seleção do Irã, lá eles apoiam muito a seleção, entendeu? O pouco que eu fiquei sabendo, eles gostam muito do futebol. Realmente, igual você falou, o futebol pode mudar, mas no momento, querendo ou não, todos estão tristes, né? Até pela situação do país e pelo fato do que a seleção não irá disputar. Mas, cara, eu creio que ia ser uma seleção, eu volto a dizer, né? Futebol é questão de segundos. Se participar, creio que vai dar muito trabalho. Pelo pouco tempo que eu vi lá, tem muitos jogadores de qualidade, de intensidade, entendeu? Então, na minha visão, se caso chegar a participar, a seleção pode dar sim um pouco, muito trabalho para as outras seleções. Certo? E você que estava lá, você agora está aqui no Brasil, nesse momento que a gente está gravando essa entrevista, como é que tá os bastidores lá, em relação ao futebol, aos times, à população também? Por mais que a gente tenha um momento de pré-Copa do Mundo, a gente também tem um momento de guerra. Como é que anda o Irã? Sim. Olha, na verdade, a situação ainda continua, vamos dizer, crítica, entendeu? É uma situação muito delicada, sabe? A população, fiz vários amigos lá, até meu tradutor lá é de lá, entendeu? Às vezes eu fico muito preocupado porque ele me liga, né? Me ligava direto. Eu não consigo ter comunicação com eles porque o país está sem internet. Ligações eles conseguem fazer, mas parece que já cortaram. Eu não consigo estar ligando para alguns colegas que eu tenho lá, entendeu? Mas no momento a situação é muito crítica mesmo. E, e você saiu de lá justamente por causa disso. Como é que foi esse momento de saída de lá nesse momento? E também como é que isso afetou o futebol? Rapaz, minha saída foi um pouco conturbada, assim, igual você falou no começo, né? A gente teve que pegar uma van, teve que alugar uma van. Foi eu, o nosso preparador de goleiro, que ele é brasileiro também, e mais um atacante da mesma equipe, o Blanco, que ele é argentino. A gente pegou 25 a 26 horas de estrada para a fronteira da Turquia. Aí da Turquia a gente chegou lá, esperamos mais umas, questão de 30 minutos, chegamos na cidade, né, chamada Van,
da Turquia, aí a gente já estava na fronteira, já estava mais seguro. Aí depois disso a gente pegou um voo de van para Istambul, aí Istambul a gente chegou a pegar um voo para a Alemanha. Aí da Alemanha a gente chegou ao Brasil, graças a Deus tudo com segurança, mas não foi uma viagem muito turbulenta em questão de van, que é pela estrada, né, que querendo ou não você vê muitas coisas, entendeu? Coisas que você vê, às vezes você não acredita que está vendo aquilo, entendeu? Entendi. E assim, depois da morte do líder iraniano, você estava lá nesse período, né, no final de fevereiro? Sim, eu acho que sim, estava sim, estava. Eu saí, um dia após a morte dele. Então já existia um certo movimento ali de tumulto, né, no momento da morte dele, e depois vem a fala do ministro de Esportes dizendo que o Irã não vai participar da Copa. Como é que a população recebeu o momento da morte desse líder? E, de novo, né, como é que o futebol ficou a partir de então? Porque você saiu um dia depois, mas o futebol parou antes, pelo que você está me dizendo. Sim, o que que aconte em questão do futebol, a gente nossa equipe, né, tinha feito um Sim. jogo um dia antes, aí no outro dia eles já cancelaram todas as competições. Bem antes de cancelar as competições, os jogos eram sem torcida, não tinha torcida mais. Logo quando começou, saindo na imprensa que talvez poderia ter ataques, aí eles já cancelaram torcida, então era só jogo sem torcida. Qual a outra pergunta? A outra pergunta foi em relação a como a população reagiu, né? Você ficou Ah, pouco sim. tempo depois da morte dele. O pouco tempo que eu ainda fiquei, tipo, a reação foi no caso 50-50, porque muitas pessoas comemoraram, entendeu? Porque vários ainda são contra o regime que está hoje. Teve várias críticas, teve vários a favor. Muitas pessoas saíram na rua para protestar a favor, muitos contra. Então, foi aquela coisa bem dividida, sabe? Entendi. E agora voltando a falar do futebol, você falou que a seleção iraniana, ela imprime um ritmo de muita intensidade. Os jogadores provenientes da seleção também. Tem algum assim que você acha de destaque, algum que você conheça da seleção, que você conviveu, ou que você acha que poderia ser um destaque, ou a estrela até da Copa? Porque na última a gente teve a surpresa do Marrocos, né? O Irã, pelo que você está me Sim. falando, joga num ritmo intenso também de velocidade. Sim, é que lá, igual volto a dizer, é um futebol muito intenso, sabe? Os treinadores de lá gostam de muita intensidade, pressão o tempo todo. Em questão de jogar, eu cheguei a jogar com jogadores que já foram da seleção, mas o que estão na seleção de hoje em dia, eu não cheguei a jogar com nenhum ainda. E nessa equipe que você tá, como é que anda a equipe no campeonato? Conta pra gente como é, quais são os maiores desafios que vocês têm enfrentado antes dessa parada. Não, né, nessa equipe que a gente está, é uma equipe muito qualificada, sabe? Até tanto que antes, eu até fiquei meio triste, porque como tinha acabado de voltar de lesão, né? O próximo jogo eu já jogaria, já voltava a atuar pela equipe, 100%. Eh, e também a gente vinha de 3 vitórias seguidas. A gente estava invicto a 6 jogos. Era uma vitória, 2 empates. Aí depois desses 2 empates, a gente conseguiu 3 vitórias seguidas. Se eu não me engano, a gente estava em sexto ou sétimo na classificação. Nossa equipe é uma equipe muito qualificada, sabe? Sim. E aqui no Brasil você defendeu Volta Redonda, né? Claro que a gente, como brasileiros, né, nós Sim. começamos a nos questionar sobre a dificuldade de adaptação, a clima, a língua, a uma nova cultura. Como é que foi para você se adaptar a jogar num país diferente, sair do Brasil, sua pátria mãe, para poder defender um time de outro país com uma nova vida? Como é que foi essa questão da adaptação? Rapaz, nessa questão foi bem difícil mesmo. Até meu empresário, o Vinícius, né, até mandar um abraço para ele. No dia ele foi comigo, né, ele ficou 10, 11 dias comigo. Quando eu cheguei, ele até brincou comigo, ele perguntou: "E aí, papi, o que que você acha?" Rapaz, vai ser meio difícil, porque é uma língua que praticamente só existe no país deles, que eu acho que é o persa, lá é a persa. Cara, aí eu falei: "Vai ser difícil, muito difícil". Aí, às vezes eu ficava, eles falavam alguma coisa, aí às vezes
eu jogava pro tradutor, falava: "Pô, isso aqui é assim brasileiro e tal". É até tanto que tem no primeiro time, no Messi Rafsanjani, eu aprendi algumas palavras, a maioria do dia a dia, assim, mas com um rapaz do quarto, o Daniel, a gente chamava ele de Daniel. Ele me falava, né, aí em peça, aí eu o que ele me falava em peça, eu falava: "Ó, é assim brasileiro", aí eu falava em português para ele, e ele falava em peça, e assim a gente ia conversando. Até tanto que quando eu saí desse time, muitos lá já falavam até muitas coisas em português, entendeu? Entendi. E o que é que mais te chamou a atenção na cultura de lá, na cultura do pessoal iraniano, que infelizmente não está vivendo esse clima de pré-copa, está vivendo num momento de Sim. guerra, né? Mas o que é que chamou mais a sua atenção lá em relação ao futebol, à torcida, ao clima de jogo? O que deu para ver porque eles, vamos se dizer que eles amam um estrangeiro, principalmente brasileiro. Não só em questão do futebol, eles gostam muito da cultura brasileira. Tem Eles são muito receptivos, em questão de educação mesmo, eles são nota 10. O que eles puderem fazer da língua deles para ver um estrangeiro tranquilo, bem, sem problema algum, tanto no clube quanto fora, eles podem ter certeza que isso eles vão fazer. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, sabe. Muito receptivo eles. Entendi. E um último detalhe, Matheus, é em relação aos seus sonhos profissionais. Você gosta de jogar no Irã, já deu para perceber, mas existe esse desejo de voltar a atuar no Brasil? Existe esse desejo de atuar em algum outro time europeu? Conta pra gente. Possibilidade sempre existe, né. Claro que a gente sempre vai sempre querer, almejar mais e mais, entendeu. Eu até brincava, né, com o meu empresário: "Rapaz, se não fosse um país de guerra, eu viveria lá 4 ou 5 anos tranquilo, sem problema algum". Porque é uma cultura boa. Não é igual, muita gente quando fala Irã, a primeira coisa que vem já é: "Pô, é guerra, é um país chato", mas se você pegar hoje e tirar essa questão de guerra, cara, é um país que você pode se viver tranquilo, sem problema algum. Tá certo, Matheus. Como a gente falou, no momento em que a gente está gravando essa entrevista, o ministro de esportes do Irã, o ministro dos esportes iranianos, confirmou que o time não vai participar da Copa do Mundo. Diante disso, a FIFA tem que acionar algumas medidas de sanções para a seleção iraniana, em relação à multa e, enfim, sanções que vão ser expostas ao longo do tempo, claro. A multa acho que gira em torno de 1,5 milhão de reais, pelo que me parece. Uhum. E, além disso, pode haver a substituição da seleção, já que toda a configuração da Copa foi feita, toda a montagem de grupos, e, além disso, a Sim, organização dos jogos. Além disso, o aporte que foi feito para a seleção iraniana vai ter que ser devolvido para a Federação Internacional de Futebol. Esse aporte é feito visando a logística e toda a organização para a boa participação da seleção. A gente espera que esse momento de guerra termine, a gente sempre prega sim, paz e torce pelo restabelecimento de toda a situação. A gente entende que tem uma população ali que está precisando agora de ajuda. E, Matheus, eu torço não só pelo seu sucesso, mas também pelo fim dessa guerra e que você volte a fazer muitos gols lá pelo futebol iraniano. sim, eu que agradeço, né, por sempre saber que tem gente apoiando a gente, entendeu. Peço também várias orações por lá, porque, cara, não tá uma situação fácil, entendeu. Igual eu volto a falar do meu tradutor, que eu conheci lá, ele já era parceiro da empresa que eu trabalho hoje, da Oliveira Esporte, né. Cara, hoje tô preocupado com ele ainda, porque sempre ele me liga, só que aí eu já fiquei sabendo que lá não tá tendo nem como fazer ligações para fora. E eu não consigo ligar pelo fato desse bloqueio que o país impôs, que eles estão sem internet, estão sem ligações, não consigo mandar mensagem. E queria, né, pedir oração para eles lá que, se Deus quiser, acabe o mais rápido possível, que tudo possa correr bem e quem sabe tá voltando para lá, né. Amém, amém. Vai voltar e vai fazer muitos gols. Matheus, Ah, se obrigado Deus pela sua quiser. participação, viu? Um abraço. Eu que agradeço, precisar estamos sempre aí, muito obrigado aí pelo apoio. Valeu, gente. Muito obrigado para você. Continue nos acompanhando nas redes sociais, porque aqui no Flash Score você lê o jogo como ninguém.